É bonzinho esse fone, é até bonzinho esse fone. Às vezes me dá uma agonia, um negócio enfiado lá no meu cérebro. Retorno de ouvido é evolução ou modinha cara? Retorno de chão ficou ultrapassado ou ainda pode ser o melhor em muitos casos? Hoje eu vou falar algumas verdades que talvez os dois lados não queiram ouvir. Porque muita igreja está discutindo esse assunto da forma errada. Se você toca, canta, lidera louvor ou trabalha no som da igreja, esse vídeo pode evitar muita dor de cabeça, gasto desnecessário e muita confusão no palco. Então já deixa o seu like aí se você gosta desse assunto e vamos direto ao ponto. Olá, olá, adorador com música! Ao meu ver, o erro ao tratar desse assunto começa quando tratam uma escolha como a perfeita, maravilhosa, inerrante e a outra como abjeta, escusa, validada, não presta pra nada. Tem gente que fala de retorno de chão como se fosse uma coisa do passado, ultrapassada e pronto. Já outros tratam o fone como modinha, como uma invenção desnecessária, ou até como frescura. Só que a verdade é simples. Cada solução resolve problemas diferentes e também cria desafios diferentes. Então vamos comparar junto aqui agora os dois lados, as duas opções. Primeiro vamos falar sobre algumas vantagens do retorno de chão. Em primeiro lugar, sensação sonora mais natural. O som vem do ambiente, você vê o guitarrista ali e o som vem dali, daquele amplificador. Digamos que você experimenta um surround natural, uma ambiência natural mesmo. A gente é acostumado a enxergar, olhar pra coisa e ver o fenômeno sonoro saindo dali, acontecendo dali. Então é algo muito mais natural de se sentir, de se ver, de se experimentar. De fato, existe essa percepção espacial natural, que é sonora também, visual, e que muita gente prefere, e tá tudo bem. Segundo lugar, mais conexão com o ambiente. Você ouve melhor o culto, a congregação, as vozes ao redor e o palco acontecendo, digamos assim. Algumas pessoas, então, se sentem menos isoladas dessa forma. Sentem mais prazer na prática musical, mais inclusão, mais abraço, digamos assim. Terceiro lugar, maior preservação auditiva. E isso eu falo com várias ressalvas, porque, claro, isso vai incluir o quanto de volume se abre lá no sistema, né? Mas, de fato, você tem caixas que estão num ambiente mais externo. Se você conversar com qualquer otorrino sobre isso, ele vai te falar que é diferente de você ter um troço lá emitindo som bem na parede lá do seu tímpano, em cima do seu ouvidinho lá, do seu ouvido interno, por exemplo. Então você tem uma situação em que o fenômeno sonoro está acontecendo de forma mais externa. Isso é uma vantagem. Quarto lugar, implementação mais simples em muitos contextos. Em igrejas pequenas ou médias, às vezes colocar alguns retornos ali de chão resolve muita coisa e com menos complexidade. Menos roteamento, menos mix individual, menos configurações necessárias. Acaba sendo realmente o mais prático, mais rápido. E quinto e último lugar, pode ser um caminho inicial mais viável economicamente. Nem sempre é o mais barato absoluto, isso vai depender de uma porção de fatores, claro, mas muitas vezes é de fato o mais acessível para se começar a ter bons retornos na igreja com um mínimo de dignidade, digamos assim. A verdade é que tem muita igreja querendo copiar palco de gravação de DVD, de conferências, de grandes eventos, sem ter nem estrutura e nem equipe para isso. Agora vamos a algumas vantagens do uso do retorno de ouvido. Em primeiro lugar, mais foco sonoro. Você escuta de fato com mais clareza aquilo que você precisa ouvir, não tá aquele bolo tudo misturado no palco, aquele som. Tá ali, tá tu focadinho, igual quando você escuta música com fone de ouvido. Você percebe mais, melhor, não mais melhor, mais e melhor. Voz, instrumento, clique, né, metrônomo, referência, tudo mais controlado. Segundo lugar, menos vazamento no palco. Menos volume saindo de caixa do palco, melhora o som como um todo. Pensa bem, na maioria das igrejas você tem uma realidade de uma igreja de pequeno ou médio porte. E aí você tem aquele som estrondando, saindo do palco, afetando o PA. Quem tá mais ali na frente pegando muito vazamento, às vezes até mais pro meio da congregação. E afeta o PA, inclusive. Com o uso de fones de ouvido, isso é resolvido. Mesmo em igrejas grandes, com auditórios maiores, você não vai ter esse vazamento, essa constância absurda de som no palco. No máximo, ali uma bateria, que se tiver, por exemplo, um aquário, vai ter isso praticamente resolvido em muitos aspectos e um vazamento bem menor com o uso de fones. Terceiro lugar, estética mais limpa.
Você não vai ter aquela ruma de caixa ali espalhada no palco, menos cabos aparecendo ali, tudo muito sujo, muito poluído visualmente falando. Fica algo mais clean. Mesmo que você use aquelas extensãozinhas com fio pro fone, é algo bem mais agradável esteticamente falando. Quarto lugar, uso do clique, do metrônomo. Se o grupo usa ou precisa ou deseja usar metrônomo e você tá com retorno de chão, isso fica complicado. Principalmente em realidade de igreja de médio, pequeno porte. Fica o clique lá, tic, 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 pra todo mundo ouvir não dá. Ou no máximo você vai ter só o baterista com fone de ouvido, mas aí só ele vai estar ouvindo. Até pro trabalho de educação como um todo, educação rítmica da banda, do grupo como um todo, isso é complicado. E mais ainda se não for só um uso de metrônomo por questões rítmicas, mas porque quer fazer uso de VS, né, de outras tracks, de outros recursos, enfim. O fone de ouvido nesse caso vai ser indispensável. Não vai ser apenas uma vantagem usar o fone, vai ser de fato essencial. Quinto lugar, chega de desculpa de não estar ouvindo. Ninguém vai poder argumentar e dizer, mas tá aqui tá tudo junto, aqui tá um bolo, não tô me ouvindo bem. Você tem o seu fone. Mas se não tá bem passado. Aí, claro, de fato, você precisa passar o som do seu fone, né? Precisa fazer uma boa mix ali. Isso vai, necessitar de um trabalho prévio, óbvio. Como o retorno de chão também. Mas não vai ter mais aquela desculpa que tá um negócio ali, espalhado pra todo mundo. Eu tô aqui com o meu fone. Se eu cheguei na hora, se eu passei o som direitinho, eu não tenho desculpa pra reclamar, a não ser que aconteça algum problema técnico que, vamos ser sinceros, às vezes pode acontecer, mas via de regra, chega de desculpa. Tá todo mundo ali com fone, ninguém no grupo vai poder mais ficar reclamando que não tá se ouvindo bem. Fala sério, admite. Isso é uma grande vantagem. Agora deixa eu falar algo importante. Fone não faz milagre. Assim como eu acabei de falar, se a mix não tá muito boa, você vai continuar tendo dificuldades. Se o fone é ruim, é um equipamento ruim, e aí também não chega bem, o som não chega legal, você tem que aumentar muito o volume, distorce, aquela coisa toda, você também vai ter um quadro de caos, de agonia, de desespero, não é legal. Tenho certeza que você já viu por aí aqueles eventos em que o cantor, o músico tá lá e já virou até quase um cacuete de performance. E ele faz isso aqui, ó. E às vezes com a fúria, né? Joga o fone e quebra tudo. De fato, se não tá tudo muito bem regulado, isso pode trazer uma experiência muito ruim. E sim, pode trazer um risco auditivo maior se usado sem cuidado. O pessoal vai perdendo a sensibilidade, vai aumentando, você tá com um trem lá na parede do seu ouvido. E não adianta também comprar fone e continuar tudo bagunçado, execução musical, o som, enfim. Não adianta mesmo, tá? O problema muitas vezes não é o equipamento, é a falta de organização ou até a execução. E aí, antes que alguém comente, mas há diferenças entre fones de ouvido, tem o in-ear, tem o on-ear, que é aquele mais externo, muda o conforto, muda o isolamento, muda a percepção sonora. Sim, eu sei disso, isso muda bastante. De repente eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, comparando as experiências do in-ear e do on-ear. Acho que vale a pena, o que você acha? Fala aí nos comentários. Mas enfim, qual é o melhor? Retorno de chão ou retorno de ouvido? Depende do contexto da sua igreja, do orçamento, da maturidade musical do grupo em questão, da estrutura técnica, do tamanho do ambiente e por aí vai. Não existe uma solução perfeita, ungida. Existe solução adequada. Tem muita igreja por aí comprando in-ear sem ter equipe preparada. E tem muita igreja por aí rejeitando in-ear só por nostalgia. Agora eu quero saber da sua realidade. O que é que vocês usam aí na sua igreja? Retorno de chão ou retorno de ouvido? Ou uma combinação dos dois, o que também é possível. E me diz aí, você quer falar mais sobre esse assunto, sobre uso de retorno, in-ear, on-ear, side ou o que for? Fala aí nos comentários. E se gostou desse vídeo, não esquece de dar o like. Dá o like aí, ajuda o nosso canal. E se inscreve também, se não tá inscrito ainda, ativa as notificações. Quase não sai. Pra saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Deus abençoe, grande abraço. Até a próxima. Valeu!